Oi, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Pode Confeitar, gente, e eu estou aqui com os nossos ilustres convidados e eu vou falar assim para vocês. E aí, mulherada, como é que vocês estão? Quem conhece já sabe, né, que nós estamos aqui com a Kelly Brigadeiros e o André, né, o seu esposo, que aí estão desde 2017? 2018 na confeitaria, gente. Eu quero agradecer demais, né, a presença de vocês por ter aceitado esse convite. Só pessoas ilustres sentarão nessa cadeira, hein? Ah, que chique! Então, assim, a ideia do podcast é que realmente a gente traga, assim, convidados que podem agregar, né? Todo mundo tem uma história, né? E é isso que eu quero fazer, dar voz para a confeitaria, né? Eu acho que a gente tem uma trajetória aí como confeiteiros e tem muita gente começando, né? Embora não pareça, a gente tá numa bolha às vezes, né? Todo mundo é confeiteiro, né? Uhum. Mas tem muita gente começando e precisa ouvir, né? A trajetória, a história de cada um de vocês para poder, né, se inspirar de alguma forma. E eu tenho certeza que vocês têm ótimas coisas, ótimos insights aí para nos passar. E que hoje seja um bate-papo bem descontraído, bem legal. Eu ganhei brigadeiros, obviamente. E eu vou comer brigadeiros enquanto vocês vão falando. Tem como, né? Sair sem brigadeiro não dá. Exatamente. Gente, me conta um pouquinho, então, né, da história de vocês. Eu sei que quem coloca a mão na massa não é bem a Kelly, não, né? A Kelly só leva o nome. Né? Porque não André Brigadeiros. Me conta um pouquinho como é que vocês começaram. Enfim, a gente vai trocar uma ideia bacana aqui. Então tá, nós que agradecemos, né, o convite, Ju. Nos sentimos honrados, né, estarmos aqui. Muito obrigada. E por acreditar na gente, né, desde o primeiro Confeita, estamos juntos e... Sim, vocês estiveram no primeiro Confeita Curitiba com a gente, também acreditando, engajando, né, sendo embaixadores ali, ajudando nessa divulgação, que foi primordial para que o Confeita né, esteja se tornando aí um grande evento na nossa cidade, né? Já é, né? Já é. Já é. Então, assim, a nossa história começou, e é Kelly Brigadeiros, né, porque nós começamos sem nenhuma pretensão. E aí, no começo, o André, inclusive, não acreditava em mim. Então, mulheres, acreditem em vocês, porque os maridos... Por mais que eles não acreditem, né? É possível. E eu trago isso muito pro Instagram, né? Porque quem vê a gente hoje fala, nossa, meu sonho é que meu marido me apoiasse. E no começo não foi assim. Então, a gente precisava começar... Eu precisava de uma renda extra. E aí eu já tinha feito várias coisas e não tinham dado boas. E aí eu falei pro André, vou fazer brigadeiro. Uhum. E aí ele falou, você não sabe fazer nem brigadeiro de colher, vai fazer brigadeiro pra vender. Ficou maluca essa garota. Aí eu falei, não, vou fazer. Aí eu fiz um curso e não deu boa, eu sofri muito. Inclusive, a nossa ideia de curso presencial e 100% prático veio pela minha dificuldade no começo. Uhum. Você fez um curso online? Não, fiz uma videoaula. Uhum. Videoaula não. Aula show. Isso. E aí, lá, quando ela fez, era tudo muito prático e com certeza eu ia chegar em casa e ia fazer. E não foi bem assim, né? Aí eu cheguei em casa, deu muito ruim. Eu trabalhava no banco, gastei quase todo o meu vale alimentação. Uhum. E aí eu falei pro André, falou assim, desista, Kelly, não vai dar certo isso. Eu falei, não, agora é uma honra, eu vou conseguir fazer. E aí foi que deu certo, né? E aí eu vendia muito pelo Clube da Alice. E nos clubes do Instagram, do Facebook, né? Que não tinha Instagram na época. Aí a gente começou a ter uma demanda muito grande. E as pessoas queriam fotos. Daí veio a ideia de fazer o Instagram Kelly Brigadeiros, porque não tinha nenhuma pretensão de seguir, né? Você não merecia levar o nome, viu? No começo. Tanto é que tem um vídeo que ela posta, né? Eu dando risada dela. Ela com o brigadeiro na mão, tudo mole, assim. Cara, não vai dar certo. Não. Pare! E eu fiz aquele vídeo pra mandar pra minha professora pra ver se ela conseguia me ajudar, né? Porque eu já tinha gastado muito. E ele falou, você só tá gastando dinheiro, para com isso. E aí eu mandei, enfim, deu certo. E aí o Instagram veio porque as pessoas pediam foto. E pra ficar uma coisa mais confiável, eu falei assim, vou fazer um Instagram. Meu chefe, na época, ainda que fez a logo da Kelly Brigadeiros. Que legal. Em troca de uma caixa Seu de chefe acreditava. Não, ele queria era comer o brigadeiro. Mas você vendia, então, começou a vender lá no banco pros seus colegas? Como é que foi como você começou a vender os brigadeiros? Não, comecei já a anunciar
no Facebook. No Facebook. Uhum, Mas minhas vendia pros primeiras- colegas ou não podia vender lá? Como que Vendia era? lá Vendia. também, mas lá foi depois já. Depois de Uhum. um tempinho que eu já tinha começado, aí eu comecei a vender lá também. E todo mundo comprava, inclusive os chefes, os diretores. Né? Olha só que legal. Era bem legal. E quem que foi, assim, o primeiro cliente de vocês lembram? Assim, foi pelas redes sociais mesmo? Foi familiar? Foi um amigo? Na verdade, sim. O primeiro cliente a gente não vai lembrar, mas teve Uhum. uma cliente que marcou o início da Kelly Brigadeiros mesmo. Uhum. Que na época eu trabalhava CLT também, né? Só que eu saía muito cedo, chegava muito tarde. Uhum. No dia eu cheguei já tarde. Eu tava entrando em casa, ela já saiu de casa com uma caixa de brigadeiro e falou: amor, temos que ir, temos que entregar e vamos, e vamos. Eu peguei as coisas, peguei a Nenê, que a Helena era a Nenê ainda. Uhum. Entramos no carro e a gente foi fazer a entrega e ela esqueceu a chupeta da nossa filha. Nossa, foi Ela chorando até lá. foi chorando o caminho todo. Aí daí a volta. E aí eu tava cansado, fiquei Uhum. nervoso, porque a Helena chorando demais, mas de um bebê chorando porque não tinha chupeta. Meu Deus do céu. Aí eu falei pra ela, olha, você tem que se organizar melhor. Você quer continuar com isso? Então vamos ter que organizar. Não é assim. Uhum. Sai Dessa correndo, maneira tal. não vai funcionar, Uhum. exatamente. E foi aí que eu meio que dei uma bronca nela, né? A gente acabou Voltamos discutindo. chorando, nós duas, eu e a Helena, no Uhum. caminho. E é a partir dessa cliente que começou a dar certo. Né? Uhum. E aí que, pra mim, também virou uma chave, que começou a aparecer mais pedidos pelo Facebook. E aí ela começou a vender no trabalho, começou a vender bastante também. E o pessoal começou a gostar. Eu falei, não, peraí, Opa. alguma coisa tá É. acontecendo, né? Uhum. E aí que eu virei a chave também. Daí eu falei, não, vamos começar a fazer dar certo. Né? Uhum. E aí, a partir disso, você também passou a acreditar que era possível, que você começou a ver resultado também, né? Exatamente. Aham, exatamente. Foi a partir daí. E aí, depois disso, só foi crescendo, né? Uhum. 6 meses depois eu saí da CLT. 6 meses depois. Aham. Uau. A gente Foi bem começou- rápido, né? Porque Foi vocês começaram bem rápido. recente, não é assim, Foi né? muito rápido. A gente começou na Copa. Uhum. Eu anunciava como brigadeiro da Copa. E aí a Copa foi em junho, eu acho, né? Em junho, julho, agosto, setembro, outubro. Em novembro o André saiu do trabalho. Uhum. E você continuou. Eu continuei daí. E aí, você já tava colocando a mão na massa também. Sim, E como que foi essa? Porque você começou fazendo, né? Aham. Teve esse processo. E como que partiu pra ele depois fazer, né? Começar a fazer as produções e tudo mais? Então, porque aí ela começou a produzir muito. Uhum. E eu não fazia nada, né? Eu não sabia. Fazer as entregas. E olha lá ainda, né? Eu saía com caixa pra fazer entrega. É. É Kelly Brigadeiros que eu Aham. fazia tudo. E aí eu vi que ela tava fazendo muita coisa. Então, cuidando de casa, mesmo que... E na a criança, o época, bebê também, né? Exatamente. Criança pequena e tal. muita responsabilidade, né? Eu falei, não, peraí. Também não é assim, né? Eu vou ter que começar a ajudar, né? Uhum. Daí eu comecei abrindo forminha. Daí eu falei, não, deixa que eu lavo essas panelas. Uhum. Aí comecei a lavar a panela. Ei, coisa Eu- boa, alô sarada. Daí eu falei, não, peraí, deixa eu te ajudar a mexer a massa, então, porque era difícil, né? Uhum. E aí começou. Não tinha panela de brigadeiro, né? Não, Era tudo na mão, na tal. mão, na mão. Uhum. E aí que começou. Daí eu comecei a ajudar mesmo. Daí foi aumentando o fluxo, aumentando o fluxo. Ela não dormia, eu não dormia mais. Uhum. Eu falei, não, tá na hora da gente resolver, né? O que a gente vai fazer? Então, quem vai sair primeiro do trabalho, né? Uhum. Como eu trabalhava mais longe, eu trabalhava lá no Abranches, aí eu falei pra ela, eu demoro mais aqui para voltar, né? Então, acho que eu vou sair primeiro, né? Uhum. Aí eu saí primeiro da CLT, 6 meses depois. Uau, e você? Depois Eu começar... saí só em 2021. Uhum. Demorou Eu mais. fiquei bastante tempo. Você trabalhava 6 horas? Como que era? Trabalhava 6 horas. Aí dá um refresco, Aí- assim, né? Tem um pouquinho mais de Exatamente. tempo e tudo mais. Aí veio a pandemia, né? Daí eu comecei a trabalhar home office e a gente foi empurrando E como com a conciliar barriga. tudo isso? Home office com criança, com Foi uma encomenda. loucura. Uhum. E aí o primeiro passo foi a gente parar de trabalhar no domingo, que a gente Uhum. atendia de segunda a segunda. E aí a gente Não falou, dizia não "Nossa, pra um cliente. Não. E a gente falou, não, peraí, né? Sábado à noite a gente tava assim, acabado. E aí Uhum. domingo de manhã a gente já tinha que entrega pra fazer. Eu falei pro André, não, a gente precisa mudar isso, né? Uhum. E aí veio a decisão mais difícil, que era eu sair do CLT, Uhum. né? Porque é um passo, assim, se desse qualquer coisa errada, tinha meu salário, Sim. tinha vale alimentação, Tinha um plano né? B. Exato. E aí, só que eu até comentei esses dias no Instagram, porque assim, é um passo muito difícil, uma decisão muito difícil de tomar, né? Você Sim. falar, eu empreendo como uma renda extra, agora eu Uhum. empreendo como uma renda principal e os dois, né? Então, mas assim, a gente não tinha mais vida, né? A gente só trabalhava, só Uhum. trabalhava. Aí eu saí do CLT
E aí a gente apertou um pouco. Uhum. Porque aí caiu a ficha, né? Não tinha Sim. mais salário, não tinha mais vale. E a gente tava numa situação financeira muito confortável, com Uhum. o salário e mais os brigadeiros, Sim. né? E aí a gente deu uma E assustada, depois vem o assim. desconforto, né? Tem esse Exatamente. desconforto da tomada de decisão, né? De sair de algo garantido. Por mais que tava estável, né? Querendo ou não, tava numa situação confortável. E aí, quando você sai, né, daquele todo, né, uma vez por mês lá o salário certinho, vale alimentação, às vezes até uma Uhum. participação nos lucros, Sim. né? E aí você perder tudo isso em prol de um projeto, né? De um sonho ali que é algo que a gente normalmente acredita, né? Senão não tomaria essas decisões. O que foi mais difícil pra vocês, assim, quando caiu a ficha? Porque a gente vai atrás de um objetivo, de um sonho, beleza, né? Assim, quando eu saí da empresa que eu trabalhava também, né? Você vai acreditando que aquilo vai dar certo. Mas tem um momento que você fala assim, cara, só depende de mim agora. Não tem salário no fim do mês. Se eu não fizer um movimento, se eu não vender, se eu não fizer... Eu tenho que fazer uma coisa para que as coisas aconteçam. Como que foi essa mudança na vida de vocês? Então, o meu chefe ligou, ele me desligou, né, da empresa. Uhum. E aí, a gente tava no café da manhã, né? Aí eu desliguei o telefone e falei pro André, e agora? É muito estranho, assim, é uma sensação muito... É libertador e ao mesmo tempo tenebroso, assim, eu vou dizer. Porque aí... E aí, assim, nos primeiros meses, a gente até que não sentiu tanto. E eu até demorei pra dar entrada no meu seguro-desemprego. Acho que eu dei entrada no 3º mês depois que eu já tinha sido desligada. Mas aí a gente saiu de férias, eu acho, né? E quando voltamos das férias é que eu acho que a gente Começou a cair a ficha, assim. sentiu o baque. E aí deu um aperto, né? E aí a gente começou a movimentar que precisava trabalhar de outras formas, né? Mas é só o começo, acho que é uma adaptação, né? Sim. Tanto quanto começar é difícil, tomar essas decisões é difícil, mas quando você acredita e tem um propósito, né, você só segue, nem E pensa foi muito. sempre só brigadeiros? No começo, sim. Só brigadeiros. Aí eu queria muito bolo. Uhum. Aí o André falou, não, você tá maluca. O Eu meu não gosto de marido... fazer bolo. Mas é ele que faz. E aí eu falei, eu quero... Meu pai perguntou, o que você quer de presente? Eu falei, eu quero uma air fryer pra eu poder fazer bolo. Lógico que eu não ia poder fazer pra vender, mas eu queria mostrar pro André que era possível. E aí eu comecei a fazer, e aí eu tirava foto, e todo mundo pedia, meu Deus, quando que você vai começar a anunciar esses bolos e tal? E eu falei pro André, você tá vendo? Eles querem bolo! Aí ele falou, então beleza, vamos lá comprar um forninho. E aí começaram os bolos também. Uau. E como que é, André, casar com essa pessoa aí, ó? Essa mulher impetuosa, ousada. Ousada. Uma loucura, né? Uma loucura. Ela é ligada no 1000 por hora, quer tudo pra já e faz. E quando ela saiu do emprego foi muito por isso. Ela queria também inovar, fazer coisas novas, né? Não só brigadeiro pra festa. Mostrar que você vende brigadeiro pra tudo. Pra tudo, tudo, tudo. Então a gente consegue aproveitar todas as datas festivas. O que antes a gente não conseguia por causa do trabalho dela, né? Você tem que ficar meio que escolhendo, né? Onde que vai direcionar. Exatamente, porque dá trabalho, né? Procurar embalagem, temas, enfim. E aí a gente quando ela saiu, começou, né? Essa loucura. Então, tudo é muito louco. Ela é ligada no 100%, no 200, né? No 220, mas é muito bacana. E a partir de que momento, assim, que você... Não sei se vocês tiveram uma conversa, né? De, amor, agora eu sei que dá certo, né? Obrigada por abrir meus olhos, alguma coisa assim. Teve esse momento, assim, que você falou, cara, você me provou que dá certo o negócio. É que foi tudo muito tão rápido, né? E é sempre uma loucura. Então a gente é cheio de encomenda, sempre muita encomenda, uma loucura. Então a gente não tem tempo muito de sentar, não teve tempo de sentar e falar, né? E agora? Mas, enfim, eu realmente vi que dava certo. E essa é que uma das, até, muita gente enfrenta, né? Essa dificuldade de, às vezes a família ali no início não acredita muito, né? Porque... Bom, a confeitaria por muito tempo foi vista como uma profissão, né, um subemprego, né? Uma falta de opção, Uma falta de opção. Não deu certo aqui, vou fazer um docinho para vender, para pagar, para eu ajudar a pagar uns boletinhos, né, umas continhas aqui, umas continhas ali, mas assim, a pessoa falar que vai viver da confeitaria, que vai de fato conseguir pagar contas, comprar uma casa, comprar um carro com as rendas, né, de vender doces,
né? Às vezes é muito difícil e os familiares muitas vezes não conseguem ter essa visão, né? Então a gente tem que ir contra tudo e contra todos para saber que aquilo vai dar certo, para provar às vezes até para nós mesmos, né, que aquilo vai dar certo, porque acho que um dos principais ingredientes e fatores para que exista ali não prosperidade em si, né? Não só falando de dinheiro, mas sabendo que aquilo que você escolheu para sua vida vai dar certo é no dia a dia, né? Você não desistindo, né, de fazer. E eu sei que você hoje motiva aí muitas, né, mulheres aí principalmente, né, que é o nosso público, né, principal dentro do mercado, para poder fazer acontecer, mesmo que tudo, né, às vezes vá contra, né? E o que você acha que te motivou a permanecer, embora tivesse essa resistência do André no início, né, André? A permanecer fazendo doces, a permanecer insistindo nas receitas, enfim, para que você chegasse até onde você está nesse momento, né? O principal objetivo era o financeiro. Esse foi o principal objetivo. E aí... Mas não tava bom lá no banco? Tava bom, mas não... na verdade, assim, eu queria crescer. Tanto que quando eu tava no banco, eu fiz até o curso da CPA 10 pra eu fazer a prova. Porque eu não queria mais ficar no atendimento. Eu tava cansada do atendimento. E aí veio a oportunidade dos brigadeiros e atrelado a isso, eu comecei também a fazer fiz o curso da CPA, mas nunca cheguei a finalizar a prova, que é uma certificação para você poder ir para as agências, né? E aí eu já tinha até conversado com o meu chefe, falei, não, eu quero ir pra agência, porque eu gosto muito de vender, trabalhar com o público, eu gosto disso, é isso que eu quero. Ele, não, faz a CPA e vai. E aí eu falei pro André, a oportunidade que eu tenho de crescer, né? E a gente participava do grupo familiar, e lá todo mundo falava, Kelly, larga essa CPA, foca nos brigadeiros. É os brigadeiros que vai é o caminho de vocês. E aí eu falava pro André, será? Será mesmo? E tanto que eu nem cheguei a fazer a prova. Tudo isso aconteceu antes de eu fazer a prova pra certificação. Só fiz o curso, paguei muito caro na época. E aí não fiz, não cheguei a finalizar, saí antes. E ouviu aí o conselho dos colegas, dos amigos para seguir esse projeto. E a gente sabe que o confeitaria não é só sobre dinheiro, né? Não é, porque no começo é muito difícil. E qual foi o principal motivador, né, para vocês falarem, cara, vamos largar tudo aqui, né? Você largou o CLT, você largou, né, o banco que você trabalhava, e para acreditar que de fato isso pudesse dar certo, né? Porque a gente sabe que financeiro não é possível, né? No início isso não é lógico pensar dessa forma ali, né? Eu acho que, não sei como que foi pra vocês, mas tem que ter algo mais envolvido, né? O que a confeitaria, como que foi esse bichinho da confeitaria picou vocês, né? Como que vocês se sentem estando fazendo os doces e o que motivou vocês saírem às vezes de uma carreira ali promissora, né? Que você tinha ali uma oportunidade e tudo mais, vocês dois, pra poder largar isso e falar, cara, vamos fazer brigadeiro. O que eu acho que trouxe o André pra confeitaria e que talvez seja, né, a força de vontade dele de entrar e dar certo é que a Helena era muito bebezinha, então ele saía às 5:30 da manhã e voltava às 7:30 da noite. Então ele não via ela. E aí ele tava de folga, de férias, não sei, ele foi buscar lá na escola. E ela não queria ir com ele. Aquele dia foi um baque pra ele, assim, muito forte. Ele falou, meu Deus, como assim? Minha filha não quer ir comigo. Ela não sei, ela assustou a hora não que ele passa foi tanto buscar. tempo com ele, daí tava estranhando o pai. Às vezes. Porque às vezes, já era aquela coisa já era um pra estranho ela. na sua própria casa. quando ele chegava, muitas vezes ela já tava dormindo. E a hora que ele saía, ela não tinha acordado ainda. Nossa. E aí, quando surgiu a oportunidade dos brigadeiros, e pra gente o financeiro foi muito rápido. Quando a gente vendia muito brigadeiro. E aí, quantos, assim, o que era? O que seria essa quantidade? O quanto que a gente vendia de brigadeiro já pagava o salário dele com o vale alimentação. Nossa. Por isso ele saiu do trabalho. Começou a colocar na ponta do lápis. Porque no primeiro momento, era assim, ele ia sair porque ele ia poder ficar em casa mais tempo e conviver com a Helena, mas eu ia continuar. Então, a gente não tinha intenção de eu já sair. Até a gente pensou em cogitar um funcionário, ao invés de eu sair do trabalho. Então, esse foi o principal motivo que fez o André acreditar. Pra mim, assim, eu não acreditava muito. Assim, até hoje, assim, eu falo assim, meu Deus, eu falo, olha onde a gente tá chegando, fazendo brigadeiro. E isso que você fala da família, o meu sogro falou, quando o André falou assim, pai, eu saí do meu trabalho, né? Porque a gente só conta depois que já acontece. Sim, exatamente, pra não ter perigo. Aí, o meu sogro disse que ele chegou em casa e falou pra minha sogra, nossa, eles são loucos.
com 2 crianças pequenas e o final de semana que não vender brigadeiro. Daí eu até falei esses dias no Instagram, eu falei assim, o que meu sogro não sabia é que brigadeiro vende todo dia. Não é só pra festa de aniversário ou só pra algum evento, né? Você tem a venda todos os dias, mas que de fato não é fácil. Mas é possível. É o doce favorito, né, dos brasileiros. Então, não tem como. Se tiver a forma correta ali de vender, hoje tem delivery, né, que vocês estão no delivery também, né? Também, Então, assim, é um outro canal que faz com que a gente, né, consiga potencializar ali as vendas, né? E hoje, André, você ajuda a Kelly tanto só nas produções, o que mais que você faz ali dentro da... Eu faço... Tem curso hoje também, né? Que você já ministra um curso, tudo. Sim, sim. É mentira, não é ele que me ajuda, é eu que ajudo ele. Você que ajuda ele, aí, ó. A Kelly, ela faz mais a parte de decoração, bolear os brigadeiros, né? E o marketing, né? Enfim, o Instagram. Que eu não apareço muito. Mas a parte de produção dos brigadeiros, financeiro... O estoque, né, em geral, é o que faço, né? Eu que cuido. Eu tenho uma planilha lá que eu faço, a questão de estoque, né? Aí é eu que faço toda essa parte. Fica só comigo. E vocês sempre tiveram essa profissionalização, né, do processo, digamos assim? Porque normalmente quando a gente começa, não precifica direito, né? Não tem esse controle, estoque administrativo e tudo mais. Como que foi isso para vocês? Vocês já começaram meio que nessa visão, né, de ter que ter uma visão gerencial do negócio, separar a PJ de PF, né? Como que foi isso para vocês? Se hoje vocês aplicam essa parte mais empresária, digamos assim, no negócio? Sim, eu gosto muito de números, Excel, enfim, não sou muito bom, mas eu gosto. Então, essa questão de estoque, tudo, eu fui controlando por planilhas, né? Então, foi bem tranquilo pra gente nessa questão, né? Antes que do André antes era no vir, eu caderninho, fazia né? tudo no caderninho. Aí, quando ele chegou, ele falou assim... Kelly, eu não tô me encontrando aqui, eu não sei o que tem que fazer. Eu falei, como não? Tá tudo anotado, tá o nome da cliente, a quantidade, sabor, tudo. Ele, não, tá errado isso, você tá louca? Vamos melhorar esse negócio aí. E aí foi, né? Então, e a divisão, né, de PF para PJ veio depois também, né? Depois que a gente começou a vender muito, vender bastante, depois que eu saí, principalmente, né? Aí a gente virou a chavinha também. De separar, né, o que é da empresa, o que é de pessoa física é de pessoa física, isso, né? Não ter essa... Que muitas vezes a gente começa um negócio e não flui, porque, né, pega aqui, né, compra tudo no PF, o cliente faz o Pix lá na conta CPF mesmo, daí recebe o salário, faz aquela bagunça e não consegue ter esse controle que é muito importante, né? No começo é difícil, né? Não é fácil fazer essa divisão, né? Então, o ideal é que seja feito logo no início. A gente não fez logo no início, né? Realmente foi bem complicado. Mas depois que você divide, aí vai mais tranquilo. Mas o certo é dividir já no início, né? Já dividir o que é para a empresa, para os brigadeiros, e o que é para pessoa física, né? E hoje os filhos de vocês estão com quantos anos? São 2, né? São 2. O Caleb tá com 18 e a Helena vai fazer 8 em novembro. 18 e 8? Uau! 10 anos. Reaprenderam. Literalmente. Que bacana. Mas lá em casa parece que tem 2 crianças. 2 de 8. E eles acabam participando desse processo ou não querem saber de doce? A Helena gosta de alguma de comer. forma, assim, né? Porque criança, eles sabem, né? Vão lá na cozinha, querem comer, querem... E o Caleb, ele já é nosso funcionário. E no final do ano ele trabalha muito, assim, dia 1º de dezembro ele não pode fazer mais nada, tem só que trabalhar. E ele bate até o ponto dele lá, que tem na parede, ele tem que anotar o horário que começa, as pausas que ele faz, o horário que termina. Que legal. E me conta um pouquinho, como que veio essa... Assim, no Instagram você já é bem, né, famosa, digamos assim, né? A mulherada segue vocês demais, assim, e vocês mantêm essa constância no conteúdo de vocês, né? Qual que é o segredo, né, para manter essa constância, né? Stories diários, né, os posts, o trabalho de vocês é impecável. E qual dica, né, que vocês poderiam dar para outros confeiteiros? Porque a gente sabe da correria do dia a dia. E a maioria das pessoas que trabalham com confeitaria não tem loja. Trabalham em casa, né? Trabalham na cozinha de casa, vão conciliando, igual vocês faziam antes, com outros trabalhos, enfim. E manter muitas vezes a constância de publicações e divulgações é um desafio enorme. Não sei se vocês têm um roteiro, se algo já ficou natural, né? Fazer o pessoal ali participar desse dia a dia com vocês,
mas no início, como que era e que dica que vocês dão para quem, né, tem essa dificuldade, como eu, por exemplo? Eu estudo diariamente e quando nosso engajamento cai, eu tento entender o porquê. Uhum. E eu falei pro André esses dias que quando eu vendia lá no Facebook, eu já entendi que quando você conta a sua história, porque as pessoas não compram o seu produto, elas compram a sua história, né? Uhum. Eu vendia muito mais, tinha muito mais comentários nas fotos. E aí, já lá naquela época, eu entendi isso sem saber que eu fazia isso. Uhum. Então, como eu sempre trabalhei com vendas, eu tentava identificar por que um mês eu vendia muito e no mês seguinte eu não vendia tanto. Uhum. E eu mesma me cobrava e tentava fazer essas comparações. E muito do que a gente trabalha na nossa empresa hoje, a gente trouxe dos treinamentos que a gente fez nas empresas que foram empresas muito boas que a gente trabalhou antes, né? E aí, eu trago isso pra mim e eu sempre me cobro. Então, se não tá vendendo, como a parte da vendas é minha, eu preciso entender o motivo que não tá vendendo, né? E melhorar aquilo e assim por diante. Então, eu tô sempre comprando curso, tô sempre estudando, tô sempre lendo e entendendo como que funciona essa internet. Sim. Que é uma coisa muito louca, mas assim, é surreal. A oportunidade que você tem ali com o celular, né? É só um celular na mão e que pode gerar muito, né? Muito retorno ali pros clientes, enfim. E você falou essa frase, cara, muito importante. As pessoas não compram o seu produto, elas compram a sua história, né? Então, às vezes é difícil esse entendimento, né? Porque o que a gente vê muitas vezes? As pessoas fazem publicações que parecem panfletos virtuais, né? Então, a foto de um produto, às vezes muita escrita, né? No post ali, enfim. E qual que é a forma de conectar, né? Para a pessoa passar a comprar a sua história, né? Você traz um storytelling por trás de um produto ou você só aparece, né? Falando do seu dia, enfim. Conta como você começou, o que significaria isso e como que a pessoa na prática, né? Poderia fazer uma divulgação, um Reels, um post, Clube da Alice, né? Que tem muito disso também, né? Às vezes você faz um post lá e não tem um engajamento. Às vezes a pessoa faz um textão, né, contando de como é que foi, e de repente tem 200 comentários e várias curtidas e tudo. E é isso mesmo. Isso eu já respondi, né? Perguntei e respondi ao mesmo tempo. Mas eu acho que o que difere bastante também é a foto. Você não precisa ter uma super câmera, um super celular, top. Não precisa. Só que tem que tomar cuidado com a foto que você tira, né? Então a gente vê muita publicação de fotos bem, digamos, feias, né? Escura, não dá pra ver direito. A pessoa tira uma foto com um monte de coisa em volta, fica uma foto bem Aquela bagunçada. bancada bagunçada, com leite condensado caindo. Exatamente. Então a gente vê e a gente dá dicas para as nossas alunas também, né? Cuidado na hora de tirar foto, né? Escolha um ambiente claro, isso já é um ótimo começo, né? E todo mundo tem um começo, né? Então a Kelly, quando ela começou a gravar os stories, os vídeos, ela era bem um robozão, né? Você tremia a voz e tudo. Então é tudo processos, né? E respeitar esses processos também é importante. Exatamente. A gente tem alunos, enfim, pessoas que vêm pra gente falar, ai, mas não dá certo, não, quer começar a vender já amanhã, faz o curso hoje, já quer vender tudo que tem para amanhã. Não é assim, tem um processo atrás disso, né? E respeitar, é aos poucos. A gente começou aos poucos também, né? Sim, a Kelly Brigadeiros não foi sempre assim, né? Exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas olham hoje o resultado de vocês e querem já não passar pelo processo que vocês já passaram, né? Então, isso acontece com muitos, né? Às vezes olha, né, aquela coisa do Instagram, né, que às vezes não mostra os perrengues, né, que a gente passou, é só aquela coisa boa, né, do negócio. Então, acho que isso é extremamente importante, né? As pessoas entenderem e respeitar esses processos e que esse início não paralise, porque o começo é difícil, mas às vezes quando a pessoa tá chegando lá, ela desiste, porque tá difícil, né? Então, acho que isso que vocês fazem hoje, né? E essa constância que vocês já têm de conteúdo, né? Essa relevância que vocês já têm inspirando, né? Outras pessoas já fazem total diferença, assim, sabe? Então, que nem minhas fotos no começo, eram terríveis também, né? Eu não conseguia fazer um story direito. Então, mas e aí, com o tempo a gente vai melhorando, igual você falou. Vamos fazer um curso, né, de fotografia, de iluminação. Às vezes você coloca perto da janela lá, já dá a diferença, né, na foto do produto.
Então, acho que essa mensagem é muito importante. Respeita esse processo, respeita seu início, mas vai crescendo, né? Vai estudando, vai aprimorando, né? Porque a gente já passou por isso, né? Então, assim, vocês como, né, autoridades no assunto, como professores, já vão encurtar esse caminho, né? Isso que é importante, né? Deixar claro até para os alunos ali também de vocês, né? Mas, gente, a gente tá aqui ensinando porque a gente já passou por tudo isso, né? Então, você não precisa passar porque a gente já passou. Então, estamos aqui para orientar vocês da melhor maneira possível, né? Acho que vocês estão... É bem esse o caminho mesmo. E vamos falar um pouquinho das dificuldades, né? Que vocês passaram como casal mesmo, né? A gente sabe desse desafio inicial do André, de não ter acreditado, mas no dia a dia, como que é, né? Trabalhar junto, né? Já entregaram a carinha deles. Como que é no dia a dia? Se vocês têm uma história aí pra contar pra nós, alguma coisa que vocês passaram, enfim. A gente sabe que, né, trabalhar junto às vezes é um desafio, né? E como casal ainda, ser sócios, né? Como que é esse dia a dia de vocês? A gente sempre trabalhou junto, né? A gente sempre A gente se conheceu na empresa, trabalhando. numa das empresas, né, trabalhando, e começamos a namorar lá, né? Então, desde lá, foram quantos anos? 16 anos. Sempre juntos. Então, pra gente não foi tão difícil, né? Mas eu acho que o mais complicado é o ceder, o respeitar, o ceder, né? Pra mim é muito difícil, pra ela também, mas a gente foi tentando se moldar, né, a isso, né? A gente não pode brigar muito, né? Porque senão daí nada sai. Daí não dá certo, imagina. Exatamente. A gente tem os perrengues, tem brigas, isso não tem como, né? São duas pessoas convivendo. O casal já é complicado, né? Já briga no normal. Né? Trabalhando o dia inteiro junto, então acaba tendo um perrengue ou outro, às vezes tá meio cansado e tudo, né? As nossas principais brigas acontecem por causa dos brigadeiros, você acredita? Não é da vida pessoal. Não, é verdade. É no Nunca tinha trabalho. pensado nisso, é verdade. Não é na vida pessoal, assim. Na vida pessoal a gente leva tudo numa boa, né? A gente já, desde o começo, assim, a gente já entrou em acordo de várias coisas, então, referente às crianças, à casa, tudo bem organizado. Aí... Até quando a gente saía, né? Então, a gente, quando ia sair, tem uma confraternização da empresa. Então não pode beber, hein? Não pode fazer isso. Beleza, daí a gente não fazia, né? Fazia os combinados. Exatamente. Mas o nosso maior problema é na empresa. Problema, né? Entre aspas, né? Mas Os desafios. Né? Os desafios, exatamente. Mas a gente leva bem tranquilo. Eu vejo que, assim, eu sou muito sonhadora. E o André, ele é mais pé no chão. Então, tudo que é diferente, eu preciso mostrar pra ele que pode ser que dê certo. Tem que provar pra ele. Exatamente. Ele não embarca, assim, nas minhas loucuras. Tanto que senão, meu Deus, né? Foi assim no começo, né? Foi assim com os cursos. Então, quando a gente começou a dar curso, eu não acreditava também. Falei, não, como que eu vou ensinar uma pessoa a fazer brigadeiro? É muito difícil isso. E os cursos vieram para isso, né? Pra gente mostrar para os alunos que dá certo. Então, é um curso 100% prático, né? Então, a aluna sai do curso fazendo brigadeiro. Então, ali ela já vê que é possível, né? Então, essa é uma das ideias do curso. E é o nosso diferencial, né? Um curso 100% prático. Todo mundo sai de lá apto a reproduzir as nossas receitas em casa. Legal. Então, depois disso que eu comecei a acreditar nos cursos. Então, eu realmente, eu sou bem pé no chão. Você tem essa dificuldade pra... Eu não gosto de mudança. Exatamente. Né? Eu não gosto de mudança. Eu gosto sempre... Eu sou meio metódico, assim. Né? Eu gosto sempre as coisas bem certinhas. Tudo rotina. Eu gosto. O empreender não permite rotina, né? Não permite. Não dá pra você ficar sempre no mesmo lugar. Não e é o que eu falo pro André, que agora a gente tá no próximo passo, né? A gente chegou no limite de produção em casa, limite de curso online, que você perguntou, chegou o momento que você falou obrigada. Eu queria muito lançar um e-book, queria muito demais, assim. E aí eu falei pra ele, não, eu quero, vamos. Aí ele fez o e-book, tanto que a gente brigou. Vocês que fizeram tudo, essa parte do e-book. Tudo. O texto, editou, colocar foto, tudo. E aí a gente trabalhou o dia inteirinho. E aí a gente foi pra minha sogra, era um sábado. E eu falei que eu ia liberar o e-book no domingo. E ele não tava pronto ainda. Daí quando a gente voltou, eu falei pro André, a gente precisa terminar. Ele falou, termina amanhã. Eu falei, não, você tem que terminar hoje. Eu prometi.
E aí ele sentou assim, muito emburrado. Ele falou, pode dormir que não tem nada pra você fazer aqui. Uhum. Eu falei, não, vou ficar aqui, né? Mesmo que fazendo nada, eu vou ficar aqui. E aí a gente terminou o e-book. E a Não vou gente ficar vendo... fazendo nada na pressão, só te pressionando até você terminar. E aí, a hora que eu liberei, a gente vendeu mais de 100 e-books, assim, Nossa. na hora que eu liberei. Uhum. E aí, quando a gente foi dormir, eu falei pra ele, obrigada por acreditar em mim, né? Uhum. Porque nem sempre tudo dá certo, né? Mas assim, ele acreditou, emburrado, mas ele fez, foi. ele acreditou. E aí, quando saiu lá, eu falei, nossa, meu Deus, muito legal isso. Não, isso é muito importante. Pelo menos, eu acho que ter essa... Vai, né? Vai com o que tem, né? Então, vocês colocaram mão na massa, fizeram e-book, estão dando cursos, ministrando ali cursos presenciais, são imparáveis, né? Então, você deve um pouco isso à ousadia da sua esposa, né? Com certeza, com certeza. Porque ela não desistiu também, né? Então, eu podia falar, não vai dar certo, vamos ficar só nas brigas, mas então tá bom, né? Então, isso que é legal, porque eu acho que a gente, como profissional, como empreendedor, tem que acreditar no que nós somos capazes, né? Então, às vezes, você não precisa de uma aprovação, né? De outras pessoas, por mais que seja importante, né? Você é o esposo e tudo mais, é importante ter esse aval familiar. Mas, cara, se você acredita no teu sonho, no teu projeto, vai, né? E aí é um teste. Então, as ideias precisam ser testadas, precisam ser colocadas em prática para saber se vai dar certo ou não. Pode ser que não dê, pode ser que dê, mas só vai saber disso se, de fato, forem colocadas em prática, né? Uhum. E nem sempre tudo são flores, né? Como que é essa produção de vocês? Que você comentou que hoje vocês já estão no limite de produção em casa, né? Os cursos vocês ministram lá também, né? No salão, né? No salão de festa. No salão de festas. E vocês, cara, vocês não têm um ateliê separado, né? temos. Uma loja, enfim, e vocês são gigantes, né? Como que é essa produção em casa e que dica que vocês dão também? Porque às vezes a pessoa tem aquela desculpa, né? Mas eu tô na minha casa, não vou fazer um doce, como que eu vou receber o cliente? Ou como que eu vou vender? Porque eu preciso de uma cozinha, eu preciso de um espaço, né? Sempre tá precisando de algo mais, sempre tá faltando algo mais pra, às vezes, começar ou permanecer mesmo, né? Vocês ainda estão, né? São gigantes, ainda estão nessa produção, estão em casa, estão dando aula em casa, né? Querendo ou não, no endereço de vocês. Como que é isso pra vocês, esse limite já de produção? Vocês pretendem, né, ir para um espaço maior? E qual dica que vocês dão pra quem tá vivendo isso? Tem essas questões também, né? Que acaba bloqueando muitas vezes. Que não é fácil. A gente tem um super pedido agora no final do ano, que a gente já fechou. Então, a metade da minha mesa é só material que tá ali, que a gente já comprou e não tem onde colocar. Então, tá na metade da mesa. E não é uma coisa que a gente vai usar agora. É só pro finalzinho de novembro, início de dezembro. E não tem o que fazer, então tá ali. E aí, quando a gente dá curso, a gente tem que fazer várias viagens pra levar tudo que a gente usa pro salão. E depois, no final, que a gente dá 2 turmas, né? Turma da tarde e a turma da noite. No final do dia, a gente tem que voltar tudo aquilo de volta pra casa. Então, é bem cansativo, extremamente, assim, no final do dia a gente tá... E a cozinha, a gente dividiu ela. Tem um armário na nossa cozinha, né? Aqueles de ferro, assim, né? E aí, a gente colocou lá, que ocupa metade da cozinha. A cozinha não é nossa, a cozinha é dos brigadeiros. E aí, a nossa cozinha é dividida. Tipo, tem 2 armáriozinhos, que é panela e pote, e o Vocês resto quase é não tudo tem coisa de brigadeiro. casa. A empresa tomou conta de tudo, assim, praticamente. Praticamente. Usa a sala, usa todos os espaços pra poder dar Em conta data da demanda. festiva, Páscoa, Natal, não tem, assim, não tem. Fica a caixa até no corredor, assim, porque não tem o que fazer. E vocês pensam em expandir, contratar gente pra ajudar? Como que é essa fase, assim, onde tem uma demanda maior? Natal. Tem alguém mais ajuda vocês? Ou vocês ficam 24 horas por dia trabalhando? Como que é? 24 horas por dia trabalhando, com meu filho ajudando. Trabalhando também, no caso, Trabalhando, né? exatamente. A ideia é expandir mesmo, né? A ideia é mais pro ano que vem, que esse ano já tá em cima, né? Mas enfim, ano que vem é abrir um espaço. A gente só não sabe se a gente abre um espaço separado mesmo, ou se a gente abre um terreno com 2 casas, no caso, né? E aí a gente faria a loja ou na frente ou atrás, já pra pensando em dar curso também. Exatamente. Então, a gente tá nesse dilema agora. Esse é um dos processos que a gente tá passando, né? Essa decisão, né? Porque é uma Exatamente. decisão extremamente importante.
né? E crescer dói, né? Falo pra vocês, né? Por experiência própria, né? Então, assim, vocês acompanharam um pouquinho, né, da inauguração da usa você como loja. exemplo muitas vezes. Nossa, eu ajudo lá e tal, tem que pensar e tal. Sim, então, assim, o crescer dói, de fato, né? Só que eu acho que vocês estão no limite de tudo mesmo. Não tem mais... Não tem por que provar que não vai dar certo, sabe? Aquela coisa, se vocês forem para o espaço maior, né? Enfim, é uma decisão de vocês, mas já deu certo, né? Vocês já estão no limite de produção, já tem vários alunos, vocês não dependem só da venda de brigadeiros, né? Para que o negócio de vocês dê certo, você já tem um ecossistema ali, Kelly Brigadeiros, que funciona, né? De repente, se você parar de vender brigadeiro, aula vai dar para dar tranquilamente, né? Tem o e-book, tem outras fontes. Então, isso que é legal a gente também levar para os outros confeiteiros, confeiteiras, né? Que a gente tenha também outras fontes de renda, que não dependa só do doce, mas dentro do nosso nicho, né? Então, vocês agora já têm esse posicionamento, essa autoridade para poder dar aula, né? Então, de repente, as pessoas buscar essas outras fontes de renda, delivery, né? Como foi para vocês entrarem no delivery? Vocês estão recente, né? A gente começou no começo do ano, né? Exatamente. Foi por causa de você. Eu falei pro André, eu até acho que eu mandei mensagem pra você perguntando como que era e tudo. Daí eu falei pro André, não, vamos tentar então. Aí cadastrou, né? Que tudo é um processo, né? E um processo chato, não é nada fácil. Aí fica toda a parte chata. No curso eu falo a parte chata do meu marido. A minha é só a parte boa. E aí o André cadastrou tudo e a gente tá caminhando, né? E eu trago isso lá no Instagram, que o imediatismo, né? Às vezes você tá ali pra alcançar e você desiste por conta do imediatismo. Nossa, eu tô uma semana aqui no delivery e não vendi nada, né? Como assim, né? Calma, gente. E a gente ficou várias semanas sem vender nada, né? E aí, agora tá indo. Todo dia sai pedido lá. Não é o nosso foco principal, né? Lá a gente usa mais como uma vitrine mesmo, até porque a gente não tem braço pra atender tanta demanda do iFood. Quando toca lá, por exemplo, no Dia das Mães, o André falou, fecha. Eu falei, não, deixa aberto. E ele deixou aberto e a gente não tinha nem brigadeiro mais. Tocou 3 vezes, uma atrás da outra. O André queria me matar. A gente não tinha braço pra produzir, a gente não tinha nem massa mais. E foi a primeira data festiva. Então, é um potencial também em datas festivas, Nossa, né? é demais. iFood, meu primeiro... A gente também tava no iFood, mas de forma bem modesta, né, no ano passado. Aí, quando eu inaugurei a loja, eu entrei com tudo, né? Eu coloquei os produtos da loja e tal e tudo mais. E aí, no primeiro dia da mulher, eu não tava preparada, né? Nem um pouco, assim. Eu achei que ia... beleza, já é uma data... Eu nunca me preocupei com o Dia da Mulher. Não era uma data como o Dia das Mães, né? Enfim, não era uma data que eu preparava algo, assim, pra esse momento, né? Começou, eu abri a loja... Começou a tocar às 8 horas da manhã e não parou mais. Foram 63 pedidos, assim. E, assim, foi o dia todo, um atrás do outro, todo mundo louco. Eu quase não abri a loja, porque foi uma demanda altíssima, assim, sabe? Então, é um processo. Eu não esperava. Foi meu primeiro momento ali com data comemorativa no iFood, assim, sabe? Então, acho que é uma vitrine, igual você falou, e é um outro canal, né? Então, às vezes, as pessoas ficam... meio receosa de entrar por causa das taxas e tudo mais, mas aí tem a questão da gestão, né? Exatamente. Precificar, né, correto. O iFood, eu no começo fiquei meio receoso também, porque as taxas são altas, mas essas taxas a gente repassa pro cliente, não tem muito o que fazer. Só que os clientes do iFood são clientes outro perfil, diferentes, né? É outro perfil. O cliente do iFood, ele paga, né? Ele vai lá ver e vai pagar. O que a gente percebeu muito no iFood é assim, no Instagram a Kelly tem todo voltado para o público feminino, né? Então são muitas mulheres que entram em contato, pouquíssimos homens. E o iFood não. O iFood é uma vitrine para todo mundo. No Dia dos Namorados, a gente nos outros anos não vendeu muito. A gente não tinha uma grande quantidade de vendas, uma ou outra e tal, né? No Dia dos Namorados, o iFood, a gente teve um boom de venda no iFood. E aí a gente foi ver os pedidos, todos os homens pedindo iFood. Igual no Dia da Mulher, era homem, daí manda recadinho e tal, Exatamente, né? Então é um público diferente, é uma vitrine diferente, né? A gente vendeu 24 pedidos no iFood. Nossa. No Dia dos Namorados. Imagina, você 60, você ficou louco, imagina a gente com 24. Não, é demais. E tem que aproveitar. Isso que essa dica que a gente deixa também, né? Eu acho que vocês também... tem que aproveitar as oportunidades e
você não precisa ter uma loja para ter iFood. Estão na casa de vocês, né? Exatamente. Então, estão aí caminhando e esse é uma coisa extremamente importante, assim. E hoje em dia, qual que é a capacidade produtiva de vocês e como que vocês administram? Qual que é o processo? Né? Vem um pedido lá de 1000 doces, por exemplo. Qual que é o processo que vocês sugerem ou orientam, né? Quando tem uma demanda alta, tem uma programação, começa pelo quê? Congela, vocês são a favor de congelar, são contra? Vamos falar de temas polêmicos? A gente é a favor do congelamento. A gente pensa em abrir algo porque a gente tem uma liberdade por conta do congelamento, né? Nossa capacidade máxima é 2.000 brigadeiros, eu acho, né? No final de semana. 2.000 brigadeiros no final de semana, exatamente. No final de semana a gente diz no sábado, né? Porque domingo a gente não atende. Num dia, 2.000 Sexta e sábado, brigadeiros. né? Que a gente vende bastante. Esse final de semana, só no sábado, a gente vendeu quase 1.000 brigadeiros. Né? Então, com o congelamento das massas, a gente não precisa ter uma encomenda muito antes. Então, a gente recebeu encomendas na quinta, na sexta, para atender no sábado. Então, com o congelamento de massa é possível, né? Se a gente não tivesse congelamento, aí precisaria ter um agendamento já muito prévio, exatamente. Dificilmente eu conseguiria atender um delivery também, né? Porque o delivery é bem pronta entrega ali, né? Exatamente. É muito dinâmico. O iFood, pra gente, a gente teve dificuldade no começo por causa disso. É muito dinâmico. De repente, o motoboy tá lá embaixo, você já tem que descer. E aí, quando vem 3 ao mesmo tempo, imagina. Uma loucura. Mas com o congelamento é vida, né? A gente fala que é vida. E não é só a gente que congela. Né? A gente pensa, é só quem é pequeno que congela. Não. As grandes empresas, grandes lanchonetes, restaurantes congelam, né? E perde a qualidade. Igualzinho, né? A gente faz muitos testes, né? Agora a gente está testando também leites condensados diferentes e tudo. Mas o congelamento a gente testou muito, né? Então a gente faz teste do tipo congelar um dia e tirar só daqui a 90 dias, porque é o tempo máximo para freezer, né? Sim. Então tanto o sabor quanto a textura dele é a mesma, né? Então realmente não tem diferença. E o que leva ele de repente açucarar antes, né, da hora? Por exemplo, foi o congelamento errado, descongelou de forma incorreta também, porque tem um processo para descongelamento também, né? Não é só colocar lá no sol. Coloca na janela. Eu já pensei nisso. Eu já falei pra ele, vamos colocar lá. Ele falou, não pode, bem no começo, lembra? Falei, vamos colocar lá. Ele falou, não, você tá louca, Kelly? E depois você vai entendendo, né? Mas no começo tudo pode. Tudo pode. Açucarar o brigadeiro, a gente percebe que açucara quando a gente deixa muito tempo ele no fogo, né? E também lote passa do ponto. Passa do ponto. Ou lote de creme de leite também. A gente já sofreu muito com lote de leite condensado. De o André tirar, colocar no papel filme, a hora de usar, assim, no mesmo dia, ele já tava açucarado. Vocês já perceberam um lote que escurece? Também, Que escurece, assim, você fez tudo certinho e tal, o brigadeiro branco ficou virou doce de leite, por exemplo. A gente usa muito leite condensado, né? Brigadeiro. Então, tem épocas do ano. A gente usa de uma marca específica, né? Então, tem época do ano que ele vem bem clarinho, tem a época do ano que ele vem mais forte, o cheiro mais forte também, ele vem mais viscoso. Então, isso tudo dá diferença também, né? Sim, acaba impactando total ali na produção, né? Exatamente. Nesse caso que aconteceu, foi uma vez que aconteceu, a gente ligou para a marca e eles reconheceram o erro, né? Trocaram o lote que a gente comprou, mas foi bem complicado essa questão, né? Mas é difícil de acontecer isso. E hoje, quantos alunos vocês já têm aí nesse... Quando que vocês começaram a dar aula? A gente começou logo que eu saí do meu trabalho. Foi a nossa primeira turma já, em 2021, né? Exatamente. E aí, com turmas pequenas? A gente começou com 3 alunas à tarde, só à tarde, 3 alunos. Só que a gente dava, minha mãe tinha um ateliê de costura, e a gente dava o curso lá no ateliê dela. Aí a gente falou, não, vamos dar aqui em casa, porque aí a gente pode aumentar o número de alunas, né? Aí a gente começou com 4 alunas à tarde. Daí eu falei pro André, não, já que a gente paga o salão, né, vamos fazer turma à tarde e à noite. Aí vocês pagam aluguel pro salão? Não é só usar assim, né? Tá no meu prédio, posso usar. Não. E aí a gente faz 4 alunas à tarde e 4 à noite. Eu falei pro André, dá pra aumentar uma aluna, porque daí a gente tem tempo pra acabar o curso, né? E aí agora eu já comecei a ficar nervoso, porque eu sou metódica, então eu falei, não, 5 é muito. Aí a gente aumentou, agora a gente faz 5 alunos à tarde e 5 à noite. Uau, caramba, dá pra ir pra uma escola já. É uma linha de produção, a hora que elas começam a fazer o brigadeiro, né? Bem engraçado,
E é bem possível. A quantidade de alunos, não parei para contar. A gente Você tem faz mais ideia? de 500 alunos no presencial. Uau. No online, mais de 100. Só no Entre só no o lançamento e-book, ali já foi, né? entre o e-book e o... Que daí depois do e-book, né, meu marido, ele pegou mais confiança e a gente lançou o online, né? Uhum. Mas ainda o online a gente não teve muita venda porque a gente é mais conhecido aqui em Curitiba, né? Uhum. Aí eu acredito muito nas redes sociais. E aí eu comecei a gravar vídeo no TikTok. Meu filho falou, mãe, vai pro TikTok. Eu falei, bem capaz, vou fazer dancinha no TikTok. Uhum. Você E não imagina é só isso? isso, né? Não é. E a gente já tá com 18 mil, acho, lá no TikTok. Tem um vídeo que eu gravei que bateu 500 mil visualizações. Eu vi que você postou que viralizou lá, né? Aham. Daí eu falei, meu Deus, Livro André. E agora tá vindo muita gente de outros estados e cidades pro Instagram também, né? E o que você fala pra esse pessoal que tem vergonha, né, de gravar? Que eles têm um produto de qualidade, né? Faz um trabalho impecável, mas não quer gravar, não é porque não quer, né? Mas, eu tenho vergonha de aparecer. Daquelas desculpinhas, né? Tenho vergonha de aparecer, eu não sei fazer o Reels, eu não sei gravar, né? E isso acaba muitas vezes bloqueando. O que você, né? Vocês que são super engajados aí nas redes e estão, né, crescendo cada vez mais, né? Que dica que mensagem que vocês dão para essas pessoas? Mulher de Deus. Quem não trabalha com a internet tá perdendo dinheiro. Não tem outra explicação, assim, outro incentivo, né? Porque, assim, eu tinha muita vergonha também. Aparentemente não, né? Mas quando eu comecei, eu tinha muita vergonha. E agora eu tô gravando até em público, né? Eu vou lá na loja, lotada de gente, eu abro meu celular, começo a falar e gravo. E é assim, o que a gente precisa entender é que ninguém tá nem aí pra gente. Né? Então, às vezes, você não grava ou não fala algo porque você fica pensando, meu Deus, o que o vão pensar outro de vai mim? pensar? Exatamente. Ela nunca mais vai te ver na vida. O outro não vai pensar nada, porque o outro nem sabe que você existe, né? Então, não adianta você pensar o que o outro vai pensar. Buscar né? aprovação dos outros. Não adianta. Então, eu só gravo, posto e tá trazendo muito resultado pra gente. Inclusive, esse final de semana a Helena caiu de bicicleta e eu tava gravando. O André falou, não posta isso. Eu falei, claro que eu vou postar. Você acha Coitada, mesmo? menina. Né? Desgraça da engajamento. Garanto ela que teve mais visualização. Ela nem caiu, ela só bateu no poste, né? Eu falei, ó, o pai dela... Só, mais nada. Eu falei, ó, o pai dela que tá cuidando dela aqui, ó. Então, e é muito legal, assim. Eu postei uma bolacha esses dias e eu falei pro André, nossa, tanto de gente que tá mandando mensagem dizendo que comprou a bolacha. E a minha amiga mandou uma mensagem ontem e falou assim, guria, eu nem tomo café e comprei a tal da bolacha, porque eu posto a bolacha com o café. Então, eu falei pro André, nossa, é muito legal isso, é muito diferente. E você fala com muita gente que... Isso acaba se conectando também com o público, né? Eles veem que você, né, também, né, tem as mesmas, uma rotina difícil às vezes, né? Tem a questão do casal, né, que também é um desafio. Então, assim, as pessoas acabam se conectando com a história de vocês, né? E compram o produto, igual você falou, né? Faz todo sentido essa frase que você falou. Então, acho que é começar, né? Começar a gravar. Às vezes a pessoa não precisa... Às vezes fala, mas a Kelly tá aparecendo e tudo mais, mas às vezes a pessoa não precisa nem aparecer, né? Não precisa. Lá no TikTok, a maioria dos vídeos que eu gravo, eu não apareço. É só mostrando algo, né? Ensinando algo. Às vezes a gente acha também que o que eu sei é bobeira, né? Pra que eu vou ensinar o outro? Mas não, todo mundo tá aprendendo, né? Toda hora tem alguém começando. Sim. Então, todo o conteúdo que você faz ensinando algo, independente pra quem seja, vai servir pra alguém em algum momento, né? Até porque enquanto você, como Kelly, também ensina, você também tá aprendendo. Sim. Né? Quanto mais a gente, né, aprendeu algo, tá passando pra frente, você tá aprendendo e reaprendendo, e depois muda a forma de falar pro outro, né? Pro outro perfil, né? Porque pro TikTok, de repente, é um outro perfil de público que vai ver, pro Instagram é um, pro Facebook é o outro, né? Então, acho que isso faz total diferença, né? Então, cada público é uma linguagem, né, diferente, e nem todo mundo vai se conectar com a Kelly, vai comprar da Kelly. Então as pessoas ficam preocupadas em agradar a todo mundo, né? Não, mas eu tenho o teu perfil, né? Tem o teu público que vai comprar de você, o teu nicho que vai comprar de você, e aí que às vezes acaba bloqueando aí muitas pessoas para ter esse início aí nas redes sociais, em gravações também. E me conta uma coisa, qual que é o grande objetivo de vocês, né? Primeiro como empreendedores,
né? E depois como família, né? O que vocês querem ter mais filhos, né? Eu até queria, mas não. Às vezes a gente conversa, né, amor? Vamos ter mais. Ai, dá Dá muito vontade, trabalho. né? Dá vontade, mas você pensa, não. A Helena tá uma moça já. A gente tava olhando umas fotos dela que ela tirou esse final de semana. Eu falei, meu Deus, tá muito moça. Vamos ter outro bebê? A gente Dá fala, vontade, vamos, né? ou não. A minha tá com 3 aninhos, ainda tá bebê, né, pequenininha. Bebezinha, Ai, mas aham. depois sente falta, né? Porque é muito gostoso, né, ter criança em casa. É verdade. O nosso objetivo como profissional, né, e é algo também que a gente fala muito, né, Uhum. que as nossas ideias são diferentes dentro da empresa. O André queria abrir uma loja. Uhum. Eu não me vejo dentro de uma loja, né? Uhum. Então, eu me vejo no digital. Então, eu criei uma comunidade das nossas alunas e o meu interesse é levar essa parte gostosa da confeitaria, né? Uhum. A gente vê muito na internet a parte difícil. E essa parte difícil todo mundo já vive ela, né? Uhum. Diariamente. A parte difícil, o que seria? A parte difícil que é a parte que você fica 12 horas em pé na cozinha, que você fica se queimando na panela, Lavando né? louça arada. Lavando louça. Então, toda essa parte, quem trabalha na confeitaria já sabe que ela existe. E eu acho que isso é um diferencial do perfil também, né? Raramente eu mostro a pia lotada de louça ou alguma reclamação. Porque a reclamação todo mundo já tem. Se mostra o lado bom diariamente. da coisa. Eu mostro o lado bom, mas não dizendo que a confeitaria é boa. Você não tá vendendo algo que não existe. Não, eu mostro o lado bom, mas dizendo que existe a parte difícil, né? Nem tudo é fácil, nem tudo é flores, né? Mas que é boa, né? Porque se não fosse boa, ninguém estaria ali, né? Sim. Então, assim, quando eu falei pro André, eu quero criar uma comunidade de alunas. Eu achei que não ia dar certo, né? Porque a gente não vê uma ajuda, né? Assim, o que você faz no Confeita, por exemplo, é muito difícil a gente ver, né? Que é mulheres na confeitaria em específico, uma ajudando a outra. Normalmente uma que está por cima da outra, né? Concorrência. Porque acha que não tem lugar para todo mundo. E não é isso. Então, quando a gente criou a comunidade, eu vi ali dentro o quanto é legal uma incentivar a outra. Então, elas postam o resultado delas. Elas postam, por exemplo, né? Você vai atender Dia dos Professores? Eu queria muito, mas eu não vou ter tempo por conta do CLT. A outra mostra a caixinha que ela comprou. Ela compartilha onde ela comprou. E eu achei o máximo isso, porque a gente tá dando conta de ter isso, né? E envolvendo a gente. Então, o meu objetivo é isso, é ser referência dentro da confeitaria e mostrar que é possível, né? Uma ajudar a outra sem que uma esteja concorrendo com a outra. Até porque o trabalho, ele é manual, né? Então, nunca vai ficar igual. Não. Então, o trabalho das nossas alunas, elas já até criaram sabores e elas compartilham os sabores. E é muito legal isso. Então, eu me vejo assim, sabe? Eu quero ensinar mulheres, eu quero ajudar que elas prosperem dentro da confeitaria e mostrar que é possível. Que a gente mudou nossa realidade financeira. E não só a financeira, né? A qualidade de vida que a gente tem hoje é outra. Legal. Exatamente. E você, André? Como Qual ela o falou. você acompanha esse objetivo ou você tem outros? Eu acabo acompanhando, né? Não tem como não acompanhar. E a história que a Kelly fala é muito bacana. É bem comovente, porque quando a gente começou, foi bem difícil. A gente teve colegas de trabalho, digamos assim, né? Outras confeiteiras que viraram as costas pra gente, né? Por motivos fúteis, bobos, né? Então, a gente teve caso de, por exemplo, eu não vou colocar ela lá no grupo para ela não vender lá no grupo do condomínio. Eu não vou falar para ela onde eu compro a Nutella, porque é mais barato, eu não vou falar para ela. Mas depois essas mesmas pessoas vêm, me ajuda aqui, né? Depois que a gente tava grande já, né? Em contrapartida, também a gente tem muitos colegas de trabalho, né? Você é uma delas, né, que ajuda bastante. Enfim, a gente tem uma outra confeiteira, a Pamela, né, que ajudou a gente e a gente ajuda ela também. Então, muito bacana tudo isso. Mas a minha visão realmente é outra, né? Eu gostaria muito de abrir uma loja. Eu gosto disso, eu gosto Você já cuida mais a parte também gerencial, né? Exatamente. Então, não tem um problema, né, com relação, agora eu virei empresário e tal, e tem que cuidar de números e finanças e contratação, é um desafio. Né, mas você já tem mais esse perfil ali né, do empresário mesmo, né, para tocar as coisas. Exatamente. E aí essa Quem é a sabe nossa fazer questão. a junção, né, das duas.
é o que eu pensava, né? Enfim, Vou ter que convencer a dona Kelly. Porque, na verdade, o que eu falo pro André é assim, a gente abrindo uma loja, tem que delegar funções. Sim. E é uma dificuldade do André. Ele acha que só ele vai dar conta de fazer a massa, que só ele vai dar conta de fazer tal coisa, sabe? Isso é verdade. E aí eu falei, como que a gente vai abrir uma loja se você não quer que outras Sair pessoas... da operação. Exatamente, não tem como. Aí a gente vai parar de viver, né? Uhum. Porque se você não delegar funções, você não poderia estar aqui hoje. Exatamente. Né? As coisas estão acontecendo lá. Então, e lá em casa não, a gente fechou o iFood, a produção tá fechada. Então a gente tem essa liberdade, né? Por conta da logística que a gente criou Sim. dentro da nossa cozinha, nós temos essa liberdade. Mas a partir do momento que a gente abre um espaço, as pessoas vão ir até o espaço. E se ele estiver fechado, é um ponto negativo para Exato. nós, né? Exatamente. Então isso aqui me segura. Uhum. E o André... Daí eu até perguntei pra ele, esse é o seu sonho? Se você falar pra mim, o meu sonho é abrir uma loja, Bora atrás. a gente Uhum. vai abrir uma loja. Mas agora se você falar assim, não, eu quero abrir uma loja porque eu quero vender mais ou porque eu quero ter mais visibilidade, isso você pode ter dentro de casa. Não Uhum. precisa abrir uma loja, investir em algo assim, né? E aí ele ficou pensando, ele falou, talvez não seja o meu sonho. De repente não a loja, mas um ateliê para produção, né? Tem tudo isso também. E aí a um pessoa faz um ateliê- pronto entre uma retirada só, né? Enfim, o ter loja de fato é um desafio, né? Porque é questão do delegar, ainda mais quando a gente acaba centralizando, né, toda a operação em nós, né? Como você já tem essa visão um pouquinho mais gerencial ali, cuida das finanças, da estratégia e tal e tudo mais, você iria precisar sair totalmente da operação para focar só nisso, né? Para fazer a loja ganhar, né, visibilidade ali na região e fazer ela crescer ali também, né? Então, é um desafio. E a gente, como empreendedor, nós precisamos aprender a delegar, né? Vai chegar o momento que vocês vão passar por isso também, tendo loja ou não. Alguma coisa não tem que delegar, seja o marketing da empresa, né? Então, vocês vão chegar num nível tão alto que eu tenho certeza que vocês vão precisar delegar para outras pessoas certas estratégias, né? Então, assim, para que vocês também consigam, né, tirar férias, né, fazer outras coisas ali que às vezes a gente, né, na correria acaba esquecendo, né? Isso é um desafio também, né? A gente acaba esquecendo do nosso lado pessoal e vira eu empresa, né? Uhum. Então, né, vocês já conseguem, né, ter esse time, parar final de ano, tirar férias, como que é pra vocês isso? A gente tira 15 dias, né? 15 ou 20 dias. Em janeiro, que a gente para em janeiro, né? Porque dezembro não tem como parar. Então a gente para na metade de janeiro. Porque janeiro já é mais fraquinho, né? Exatamente. Movimento, aproveita. A maioria tá viajando também, então a gente aproveita janeiro, né? E os finais de semana, os domingos, né? Que esse é sagrado pra gente. É inegociável. Inegociável, exatamente. A gente já recebeu pedido em domingos, pedidos grandes, e a gente teve que negar. Negar porque não é o nosso foco, né? Não é o que a gente quer. A gente tem 2 filhos, então a gente tem que dar atenção pra eles também. A semana é muito corrida, né? A gente pensa muito nisso também. Já chegou o momento dos filhos de vocês falarem, mãe, você só trabalha, Sim. né? Você não dá atenção pra gente. E como lidar com isso, né? frequência. Com frequência. Calma, filho, tem o Inclusive- domingo, pelo menos, né? Inclusive, a gente pensou em abrir o iFood no domingo, né? Uhum. Vamos fazer um teste? Vamos, a gente não tinha nada programado, não ia sair. E aí eu falei pro André, você vai abrir o iFood? Daí a Helena falou, mas hoje é domingo, não é dia É o de nosso trabalhar. E aí a gente se olhou e falou, não dá pra abrir, né? Uhum. Mesmo que vá ficar em casa, a atenção é deles, né? Uhum. E aí a gente não abriu. Então... Tem coisas que são inegociáveis, né? Exatamente. É uma das as maiores coisas da nossa vida, não tem preço que pague, né? E isso é algo que a gente vai aprendendo ali no dia a dia também, né? Então, já caminhando pro fim, né? Eu queria que vocês deixassem, assim, três dicas ou uma mensagem importante, né? Pensa que todos os confeiteiros estão ouvindo vocês nesse momento. E se vocês pudessem deixar uma mensagem, né? Se quiser cada um falar, o que vocês deixariam ali para quem está começando ou para quem está enfrentando, né, desafios ali no dia a dia que a gente sabe que tem, né? E a questão da priorização, né, de família, acho que é muito importante também isso que vocês falaram. Mas se vocês pudessem falar alguma coisa que está no coração de vocês, o que vocês soltariam? Quem começa? Vou dizer que não é fácil, né? Que, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Que a gente deixa o iFood aberto até as 10 da noite. Então, às vezes, a gente vai jantar, que a gente janta muito tarde, e o iFood toca. E aí, as crianças têm que esperar, ou eles sentam na mesa pra jantar sem a gente, né? Então, não é fácil. A confeitaria, ela não é fácil. Mas nada na vida é fácil, né? Então, você tem que escolher qual é o difícil que você quer.
Então, se alguém me perguntar, eu falo muito isso no curso, se me perguntarem se eu quero voltar a trabalhar 6 horas sentada no ar-condicionado ou 12 horas em pé na cozinha. 12 horas em pé na cozinha, né? Eu não trocaria, porque o retorno que a gente tem é muito maravilhoso dentro da confeitaria. Então, quando eu trabalhava, eu escutava muita reclamação. E hoje, a gente só tem retorno positivo, porque depende da gente, né? Então, a gente faz o melhor, entrega o melhor e o retorno vem. Então, é possível, né? E o imediatismo, né? Que nada é do dia para a noite. Então, é um caminho que a gente precisa percorrer, né? Para poder chegar aos nossos objetivos. Então, esse é o recado que eu falo todo dia no meu Instagram. Não é fácil, mas a gente é a prova de que é possível. Porque tem gente que fala, vocês trabalham só com brigadeiro. Ou, você tem o seu marido para te ajudar, eu sou sozinha. Mas o que as pessoas esquecem, às vezes, é que é a renda dos dois que tá ali. Sim. Né? Então, e não foi sempre assim, né? E não foi sempre assim. Então, a gente trabalha muito. Mas a gente trabalha com as ferramentas que a gente tem, que é o congelamento, que é a organização da nossa cozinha. E é o que permite a gente estar aqui hoje, por exemplo. Show, show. Uau. Para quem tá começando, né? Eu acho que o principal é o foco e a persistência, né? Então, tudo tem um começo, realmente não é fácil, mas não desistir, né? A confeitaria, os brigadeiros, a confeitaria em si, ela tem um leque muito grande, né? Então, tudo que você começar na confeitaria vai dar certo, mas você tem que ter foco. Eu acho que você tem que ter algumas coisas em mente, que são inegociáveis. A gente, por exemplo, tem o que é inegociável é a qualidade do produto e o atendimento ao cliente, né? Então, isso é um grande diferencial, né? A gente ter essa qualidade no produto e o foco no cliente. Eu acho que isso é um ótimo começo. É o primordial, né? Tentar agradar o máximo possível o cliente. Lógico, dá para fazer tudo, né? Mas eu acho que seria isso. Foco e persistência. Show, gente. Pessoal, muito obrigada, Kelly. Obrigada, André, por vocês terem aceitado, né, estarem aqui comigo. Foi incrível, né, poder ouvir um pouquinho da história de vocês, poder conhecer um pouquinho mais a fundo, né, fora as conversas das correrias, né, de confeita na loja e tudo mais. Obrigada por terem vindo, por ter compartilhado a história de vocês também, os desafios que vocês passaram e ter trazido essas dicas aí maravilhosas. Eu tenho certeza que vai incentivar, inspirar muitas pessoas. Esse é o objetivo aqui desse bate-papo também. Né, que outras pessoas que estão nos vendo possam, né, ter uma referência e falar, cara, quem sabe ela tem um insight, estava pensando em desistir, ouvi você falando e fala, não vou. Né? Então, se esse é o teu desejo, né, que essa mensagem chegue a mais pessoas, que essa comunidade cresça, aqui você já plantou, né, eu tenho certeza que vai chegar a muitas pessoas, essa mensagem que está no coração de vocês. Eu agradeço pela parceria, pela amizade também, né, e por estarem comigo aí nos principais desafios também. A gente que agradece a confiança, né, na gente. Desde o começo, né, eu falei pro André quando a gente tava vindo, eu falei, nossa, quem diria, né, lá atrás, no primeiro Confeita, e hoje a gente foi convidado para participar. É muito legal, é muito retorno, né, de tudo que a gente faz diariamente, então... É o movimento que vocês criam, não é por acaso, é porque vocês estão sempre, né, criando o movimento, criando essa conexão com as pessoas. Isso não tem como, o retorno é certo, não tem erro. As próprias alunas, né, retornam pra gente, é bem bacana mesmo esse retorno das alunas, enfim, de tudo, né? Muito, muito bacana. A gente agradece também, muito legal. Imagina, obrigada. Muito obrigada. Eu faço um final ali, gente, uma brincadeira, né? Eu vou falar pode e vocês falam confeitar. Todo mundo fala junto. Vocês topam fazer isso comigo? Claro. Então, vai lá. Pessoal, a gente está encerrando o nosso podcast aqui com a Kelly, com o André, né? Foi incrível. E a gente espera vocês no próximo podcast, tá bom? Então, vamos lá, pode confeitar! Gente, obrigada. Tchau, Beijo, tchau. obrigada. Tchau.